Bom dia, paz do Senhor. Estamos começando hoje mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Vamos estar orando como disse costume, e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Que você venha ter um sábado abençoado, tá um sábado gostoso aqui, bem pouquinho frio, mas em São Paulo tá gostoso o tempo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu entro na Tua presença mais uma vez te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento, Pai. Que o Senhor venha me guardar, que o Senhor venha me livrar, que o Senhor venha guardar minha família, o ministério lá, o chamado, aquilo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora, Senhor, apresente também o lar, a família daquela pessoa que vai estar ouvindo, Pai, esse momento João 3:30, onde vai ter tendo uma palavra, né? E eu creio que essa palavra ela começa a tocar primeiro em mim, para depois tocar naqueles que estão para ouvir, que o Senhor possa estar alcançando cada lar, cada família, cada ministério, que o Senhor possa estar consolando aquele que perdeu um ente querido, que está enlutado, que o Senhor possa entrar com providência, com socorro, guardando e livrando, abrindo as portas, Pai, para aqueles que estão desempregados, para aquela mãe de família, para aquele pai de família. Ah, meu Deus, aquela pessoa que saiu, Pai. Ah, meu Deus, e até agora não voltou, que está sumido, Senhor Deus, alcança, Pai, que ela venha aparecer. Ah, meu Deus do céu, aquele filho que saiu ontem, até hoje não voltou, sua mãe está acordada, seu pai, sua família preocupada, desperta esse jovem, Pai, tira ele das mãos de Satanás, das garras de Satanás, do engano, das trevas, da mentira, da prostituição, das drogas, do adultério, Pai, de tudo que não provém de Ti, liberta os nossos jovens, Pai, do narguilé, liberta o nosso jovem Pai da libertinagem que está instalada no nosso mundo. Ah, meu Deus, porque a tua palavra diz que no mundo jaz o maligno. Ah, Senhor Deus, abençoa, visita os hospitais, visita os presídios, leprosários, UTI, levanta pessoas para evangelizar, para falar do teu amor nesses lugares, Pai. Visita aquela mulher que está em hora de parto, Pai, e não sabe, Pai, desesperadamente o que fazer, está gritando e o médico não está ouvindo. Oh, meu Deus, só envia o médico e a enfermeira para estar ajudando. Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor, a gente vai estar lendo sobre o rei Uzias, né? Mas eu gostaria de falar aqui sobre o chamado de Isaías. No começo, que o chamado de Isaías diz assim, o chamado de Isaías. Isaías 6 diz assim, no ano em que vi, o ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes encheu o templo, né? Ele falando que viu o Senhor, ele viu Deus, né? Vamos lá, vamos estar a palavra do Senhor, que a gente vai ouvir hoje, está em 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 26, deixa eu marcar aqui. 2 Crônicas 26, vamos lá? O reinado de Uzias. Meu Deus, tem que procurar uma coisinha que eu não acho. Reinado de Uzias. Então, todo o povo de Judá, quando o pai dele, Amazias, morreu, né? O povo proclamaram um rei. Vamos lá. 2 Crônicas 26. Então, todo o povo de Judá proclamou rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Eliade, também Delate para Judá, e depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gash, de Jabiné e de Asdod. Depois reconstruiu as cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo aos dias e sua fama estendeu-se até as fronteiras do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta de esquinas e à porta do vale e no campo do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em sua vinha, nas colinas
e nas terras férteis, mas gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado, em divisão de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres na defesa das esquinas, máquinas que atiravam flecha e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Meu Deus, o seu orgulho. Ó, vai ter marca aqui. Provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você use queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estavam com o incenso na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e à mesma hora, na presença dele diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto de um deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jorão foi o seu sucessor. Olha que horror. Ele foi lembrado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelos teus feitos. Ah, Paizinho querido, pela essa palavra maravilhosa que o Senhor tocou no meu coração. Desde quando eu acordei, o Senhor falava: Rei Uzias, Uzias. Ah, meu Deus do céu. Eu sei que essa palavra já está falando comigo, Pai. Eu sei, Pai, que ela vai falar com aquele que está do outro lado também. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ah, Senhor Deus, que exemplo, Pai, essa palavra. Oh, Rebanda, sai. Deus, que venhamos pegar o exemplo de Uzias para te servir com honra, para te servir com santidade, para não deixar soberba e nem orgulho tomar conta das nossas vidas. Deus, não permita, Pai, que eu me torne orgulhosa nunca. Senhor, que o Senhor sempre cresça e que eu diminua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Então, a gente acabou de ler aqui sobre o reinado do rei Uzias, né? Diz que o seu pai Amazias morreu e ele começou a reinar no lugar do seu pai, né? Ele tinha por volta de 16 anos. E diz que ele reinou 52 anos em Jerusalém, né? O reinado dele começou muito bem, né? Ele era filho de Amazias e a sua mãe chamava Jecolina, né? E fez o que o Senhor aprova, né? Diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Então, ele fez tudo que Deus gostava, como seu pai Amazias. Então, Deus, com isso, Deus abençoou Uzias. Deus abençoou de tal maneira que o rei Uzias diz assim, no 5, que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, né? Amazias, seu pai, né? Escrito no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor, Deus fez o prosperar. Deus fez o prosperar, né? Enquanto ele buscou, Deus o prosperou. Vamos ler de novo aqui, ó, no 6. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, ok?
para deixar bem claro, ele fez tudo como Amazia seu pai. Só que, diz aqui, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu no temor. Zacarias, o profeta Zacarias, instruiu ele também. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscou Deus, Deus o prosperou. Detalhe, enquanto ele buscou Deus, ele prosperou. Aí diz que ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou muros de Gate, de Abné. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus os ajudou contra os filisteus. Então, assim, ele fez muros, né? E ele derrubou muros. Deus foi com ele, né? Quando ele foi à guerra contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gubeá e contra os meunitas. Aí no 8, assim, os amonitas pagavam tributos, né? A Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia tornado-se muito poderoso. Até os amonitas pagavam tributo para ele. Então, isso fez com que ele ficasse famoso. Nossa, os amonitas se renderam ao rei Uzias. Ele vai dizer assim, Uzias construiu torres fortificadas no deserto, cavou muita cisterna, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Ele tinha agricultura, então ele tinha muitos trabalhadores que trabalhavam na vinha. Diz que ele fez muita cisterna, porque ele tinha muito animal. Ele construiu muitas torres no deserto, fortificou, né? Fortificou-se, né, para estar guerreando. Aí diz também que os Zias possuíam um exército bem preparado, organizado em divisão de acordo com o número dos soldados, convocado pelo secretário Jael e pelo oficial Massei, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes, olha, o total de chefes de família no comando dos homens do comandante era... Ele tinha 2.600 chefes, só pra você ter ideia. Ele tinha o total de chefes, né, dos homens do combate, era de 2.600. O cara tinha 2.600 chefes. Agora você pensa o tamanho que era o exército dele. Aí vai dizer, e sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens. Pensa, gente. Era um país que ele tinha, né? Então, ou seja, ele era muito próspero, né? Então, ele tinha 2.600, né? Chefes, e ele tinha, cadê? Ele tinha 7.500 homens. Ele tinha 7.500 homens, né? Treinado para a guerra, com força, poderosíssimo, era poderosíssimos. Então, poderosíssimos, que apoiavam o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra para todos os exércitos. Ele cuidava do seu exército, ele fazia... Então, você vê que ele cuidava do exército dele, né? Diz assim, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes flechas. Ele foi extraordinariamente ajudado e tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Então, Deus abençoou o reinado dele tremendamente, né? Então, assim, e Deus, a gente vê que Deus deu sabedoria e estratégia para ele aqui, né? Diz que ele fortificou as cidades, mantinha muitos trabalhadores para cuidar das uvas, tinha muitos gado, né? Ele fortificou cidades, fez cisternas. Então, ele era um homem próspero, né? Ele tinha 2.600 chefes, mais de 7.500 homens que trabalhavam com ele. O reinado dele começou maravilhosamente bem, né? Ele ficou poderoso, ele ficou conhecido, né? Porque até os amonitas pagavam tributo para ele, fala aqui no 8, então isso fez com que a sua fama crescesse, né? Fez com que ele ficasse famoso, conhecido pelo povo, né? Porque Deus era com ele.
Então, assim, ele tinha um exército fortificado, fortíssimo, fortíssimo. Então, onde ele entrava, né, Deus era com ele, ele ganhava as guerras. E então, assim, e aí ele tinha até peritos, né? Ele fez uma máquina onde ele colocava pedras e flechas e atirava, né, no, nos inimigos, né? A gente vê muito isso naqueles filmes de tem catapultas, né? Aqueles filmes que põe lá e joga. Era mais ou menos estilo isso, né? Então, Deus honrou ele. Então, assim, ele foi extraordinariamente ajudado. A palavra, assim, ou seja, não tem uma. Foi muito. Ele foi muito ajudado, né? Tanto por Deus e pelos homens. Então, foi algo extraordinário, né? E ele ficou muito poderoso, né? Então, aí diz assim no 15 de novo, na parte B. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. E a gente vê que até então, o 15, Uzias, ele teve uma vida com Deus tremenda, né? Ele teve muita prosperidade, né? Ele começou muito bem, né? Ele seguiu os passos do seu pai. Então, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, né? Foi tremendo, tremendo, tremendo o que ele fez. Só que chegou um determinado momento que tudo que ele fez subiu pela cabeça, porque assim, enquanto ele era extraordinariamente ajudado pelos homens e por Deus, né? Ele achou que ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Mas aquilo quando Deus ele ajuda a mim e a você, ele dá um limite. Tem coisas que ele não permite que eu e você faça. Entendeu? Aquilo que é para o outro fazer, Deus ele sempre vai levantar quem vai fazer. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes a gente está num tempo onde as pessoas querem fazer aquilo que não é chamado. Não tem chamado para pastor, mas quer ser pastor. Não tem chamado para missionário, mas quer ser missionário. Não tem chamado para cantar, mas quer cantar. Não tem chamado. Gente, a gente tem que ficar naquilo que o Senhor nos chamou, né? Então, aquilo que o Senhor te chamou é aquilo que o Senhor vai te capacitar. Não é porque o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz que ele não escolhe os capacitados, ele escolhe e ele capacita, né? Então, é ele quem nos capacita. Então, a gente vê que Isaías, ele fala, né? Que no ano que morreu o rei Uzias, né? Ele viu o Senhor assentado no seu sublime trono. Então, assim, o rei Uzias morreu, começou o ministério de Isaías. E a gente vê que o ministério de Isaías, né? Tá em Isaías 6, né? Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Ele ficou com medo, ele teve temor. Isaías e Uzias não teve, né? Isaías teve aqui, Uzias não teve. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, jamais percebem. Torne-se insensível o coração deste povo e torne surdos seus ouvidos. Olha para você ver. E feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebento e o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. Chamado de Isaías, né? Deus falando ali, que ainda, né? Que
tirou Isaías do meio do povo de impuro, né? Povo impuro, né? Deus purificou os lábios de Isaías. Dizendo assim, Isaías, você não é igual a ele, você é diferente. Eu te chamei para profetizar. Uzias morreu. Agora você vai profetizar para esse povo voltar para a terra. Né? Para esse povo voltar para a real. E aí diz que começa o ministério de Isaías, né? E envia-me a mim, né? Então, quando ele olha, ele vê Deus, né? No seu sobrinho, no ano, ele viu o próprio Deus, né? Então, Isaías tinha sido destronado, mas o trono de Deus continuava no céu. Então, isso é tremendo. O rei dos reis nunca perde seu trono, né? Deus, ele tira rei, coloca rei, destrona as reis, tudo para a glória dele, né? Porque ele é o rei dos reis. E aí vamos entrar aqui no 16. A gente percebe que do 26 até o 15 conta como que Uzias, ele reinou maravilhosamente bem, porque Deus era com ele, né? Então Uzias, ele, nossa, reinou muito bem. Deus era com ele. Mas conforme a fama foi chegando, a palavra do Senhor vai dizendo que Uzias, ele vai se perdendo, né? Ele se acha poderoso, ele se acha. Não, quantas pessoas é assim? Sabe? Eu sempre falo com Deus, eu falo, Senhor, ai Deus, o dia que eu me sentir soberba, me arranca, me mata. Porque eu gosto do ministério da humildade. Eu sou assim. E até então eu sou assim, né? Eu peço a Deus para não deixar. Então a gente sai para pregar nos lugares, a gente visita as irmãs e tudo, né? A gente faz a obra. Quando eu falo a gente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, meu esposo às vezes é comigo também. Meus filhos, quando eram menores, eles iam, louvavam e tudo, né? Mas depois que cresceram, é raridade, né? E na igreja. Mas eu falo, aí só faz os dois menores, o de 8 e o de 3. Agora os dois mais velhos, que é 13 e 17, tá difícil, mas vai voltar, né? Porque eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, é bem assim, complicado, porque às vezes eu vejo muitas irmãs que eram humildes, hoje tá numa soberba, numa jactância. Isso é muito perigoso. Perigosíssimo demais, né? Porque o Senhor diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. O próprio Jesus falou, né? Então, se a gente não aprender de Deus, que é humilde, você vai aprender de quem? Do homem, da carne. Tudo bem, filho? Bom dia. E Deus, ele exige humildade. Porque quem tem humildade adora a Deus, né? A humildade faz com que você se aproxime de Deus, faz com que você adore a Deus verdadeiramente, espírito em verdade. Vamos para o 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles enfrentaram, viu? Eles enfrentaram. Não, aqui não. Foram atrás dele e eles enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Então, quando ele entra ali no santuário, né, e ele quer queimar incenso, e tá lá os sacerdotes, ele afronta os sacerdotes, né? Porque o templo representava a presença de Deus, e a presença de Deus só entrava quem foi separado por Deus. A palavra do Senhor diz, em Números 16, que quem cuidava dessa parte era Corá e sua família, que eram responsáveis por isso, que eram os levitas. Quando Corá morre, né, quando Corá faz a rebelião e ali a sua família toda é destruída, aí a árvore de Levi... Então, assim, Levi, ele passa... os levitas passam para Arão, porque a vara de Arão floresce. Está lá em Números 16. Porque como ele morre, né? Acaba o seu reinado, porque aí a terra inteira, tá em 16, 17 de Números, que vocês podem ler, a terra inteira come Corá, sua família, habitando Arã, né? Arão, que se levantaram contra Moisés e Arão, porque eles queriam um sacerdócio, né? Ele já era líder dos levitas, mas ele achava pouco, ele queria sacerdote. Queria ser sacerdote, então acabou com ele, morreu. Ele e toda a sua família, aqueles que se juntaram com ele. E aqui, com o rei Uzias não foi diferente. Ele entra no templo, porque o templo representa a presença do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que a arca do Senhor estava lá, e a arca representava o templo. E dentro da arca do Senhor continha a semente, o maná, né? O maná,
a vara de Arão e as tábuas desse testamento que Deus tinha dado para Moisés no Monte Sinai. Estavam lá. E ali Deus fechou, assim, essa tampa aqui, fechou, aqui me representa, tinha os querubins em cima, né? Que representava a presença de Deus, né? Se você ver a foto da Arca do Senhor, você vê que tem os querubins em cima. No entanto, que a gente vê aqui, ó, que quando ele entra, ele profana o templo, porque não era para ele, era somente para os sacerdotes. E esse sacerdote, assim, ele não fazia parte da tribo de Levi. Porque quando Corá morre, aí a vara floresce e passa, além de Arão ser sacerdote, também ele passa a ser responsável pelos levitas, né? Então é onde ele diz aqui, né? Não é certo que você use as queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes e descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saía do santuário. Então, ele entrou. Ele não era sacerdote nem era levita. Então, ele entrou e mexeu naquilo que não era para mexer. Gente, olha, aquilo que Deus colocou para você fazer, faça. Não queira colocar a mão naquilo que não é para você colocar. Eu sei que o meu chamado é de missionária, de pregar a palavra, né? De falar da palavra do Senhor, né? De ministrar, de exortar. Então, às vezes eu me arrisco a cantar, mas não que eu quero ser cantora, né? Mas às vezes eu gosto de louvar a Deus, né? Mas tem coisas que não é para mim, né? Eu não sou pastora. Eu sou missionária, eu sei que meu lugar é de missionária, né? Igual eu sou psicóloga também. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu sou psicóloga, é diferente, né? Eu atendo e a gente ouve, né? E a gente dá um feedback para o paciente, né? Caso necessário, a gente caminha para o psicólogo, para o psiquiatra, né? Então, se for algo patológico, a gente identifica, a gente passa, né? E o psiquiatra vai identificar o CID e vai medicar. Então, eu não tenho esse poder, entendeu? Graças a Deus, o meu lugar é de psicólogo, eu não sou psiquiatra, esse é o meu lugar. Então, Isaías aqui, ele não sabia o lugar dele. Porque ele se perdeu, ele ficou arrogante, meu Deus do céu, orgulhoso. Porque Deus era com ele, ele achava que porque Deus era com ele, ele poderia entrar no templo do Senhor, ele poderia acender incenso. Aí foi feio, viu? Os sacerdotes enfrentaram ele, porque tem pessoas que precisam ser enfrentadas. Tem gente porque acha que está no poder que ninguém pode enfrentá-lo. Eu sou autoridade, eu sou isso, eu mando aqui, eu sou não sei o que, não sei o que. Ei, quem manda é Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela, tudo é de Deus. Os seres viventes é de Deus, tudo é de Deus. Então até o diabo é diabo de Deus, porque foi Deus que fez ele. Entendeu, Satanás? Que foi jogado aqui na terra com um terço, foi Deus quem fez. Para adorar a Deus. Mas ele quis ser mais que Deus, então ele foi lançado na terra com um terço dos anjos, que com ele estavam fazendo confusão, contenda no céu, que estavam querendo usurpar o lugar de Deus. Então nós não podemos querer ocupar um lugar que não nos pertence. Porque cada um de nós temos o nosso lugar determinado por Deus aqui na terra, naquilo que você vai fazer. Isso numa igreja, isso no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, igreja. E quando você se perde, você quer puxar o tapete, você quer humilhar, você quer perseguir. Você vê que tem gente que tem tanta inveja do outro que ele chega a matar, a querer matar, porque não aguenta ver. Né? Então ele arranca. Caim não matou Abel por inveja, por ódio. Então isso é muito sério. E aí a gente vê que quando ele entra, que ele faz isso, ixi, aí o profeta, o sacerdote já fala com ele assim, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor, né? Então, até certo momento, ele era conhecido como aquele homem poderoso. Aquele homem poderoso depois se torna conhecido como um homem leproso, que é o último versículo. Vamos lá? Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O que acontece? Quando ele pegou incensário para acender, né? E
Diz aqui, né? Uzias estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incensário, irritou-se, indignou-se contra o sacerdote. Ainda estava lá, todo errado. Não, tô com incensário, eu vou queimar. Sai daqui. E foi para cima do sacerdote, indignado. Ali naquela hora, meu Deus do céu. Eita, Jesus, na mesma hora, na presença deles, né? Diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra na sua testa, uma ferida imensa. Né? A lepra representava uma ferida. Pá, na testa dele. Na hora, Deus tocou nele, né? Tem coisas, igreja. Eita, que Deus, na minha e na tua vida, Deus vai fazer para mostrar que Deus é comigo e com você, né? Deus vai nos justificar. Vai ficar a marca para saber que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu. Você não está aí, você não está aqui, você não está lá, porque você quis, mas foi Deus que te colocou lá, né? E aí daqueles que se levantar contra você, Deus vai cobrar, né? Vai dizer aqui que com Uzias foi imediatamente. Mas eu sei que tem pessoas que te afrontam, que te perseguem, a mim, a você, que nos caluniam, que num determinado tempo Deus vai cobrar deles. Eu gosto muito que Eclesiastes 3 é um tempo determinado para todas as coisas. Tem gente que te humilha, que te persegue, que te calunia, que te defama. Gente que faz coisas terríveis e acha que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo todas as coisas. E na hora certa, o Senhor vai justificar. A mão do Senhor vai vir sobre esta vida. Porque o Senhor diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Está lá em 2 Pedro, para que seu tempo ele vos exalte. Se você se humilhar, chorar e clamar a Deus, ele vai te exaltar. Nessa terra, o nome dele vai ser glorificado. Né? E diz mais ainda, diante do altar do incensário no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, você está com lepra, Uzias, sai daqui, você não pode ficar no templo, sai, você está leproso. Diz que, que quando expulsaram imediatamente ele do templo, diz que ele já, na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Ele ficou ansioso, ele ficou desesperado, ele ficou angustiado, porque ele tinha que sair, porque ele já não podia ficar mais no meio do povo, né? Então, assim, ele mesmo se tocou, e agora eu vou para a cidade dos leprosos. Levítico tinha, né? Então, isso é muito sério, igreja. Muito sério o que ele fez, né? Então, aí a lepra que estava na testa, tomou todo o corpo, provavelmente, né? Porque diz assim, porque aí vem logo em seguida, expulsaram imediatamente. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido o quê? De lepra. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Ele ficou leproso até o dia que morreu. Então você pensa, né? Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo, né? Então assim, aí o seu reinado passou para o seu filho, que passou a governar. Então, assim, os demais acontecimentos do reinado de Uzias, no início do fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, igreja, ele não morreu como um homem poderoso, que Deus o fez ser, né? Conhecido pelo seu poder, poderosíssimo. Deus, ele fala que, olha, é tremenda, igreja. A palavra do Senhor diz assim, ele foi extraordinariamente no 15, parte B, ele foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Então ele foi muito poderoso. Mas ele não entendeu. Ele quis tocar naquilo que não era para tocar. Ele fez aquilo que não era para fazer. E depois ele ficou conhecido. Pois o povo dizia, e no cemitério pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Ele foi conhecido como o leproso, como aquele que entrou no templo. Não queira ser conhecido por alguém que é soberbo, que é arrogante, que tem jactância, que é perverso, que é mau. Seja conhecido por aquele que Deus te levantou para você fazer a diferença nessa terra, né? Com alguém humilde, como alguém que tinha uma vida com Deus. Igreja, tem uma coisa que é muito interessante que eu sempre carrego comigo. O importante não é o que o povo lá fora fala de mim. O importante é o que Deus conhece de mim. É a minha vida com Deus. Você entende? O primeiro ministério nosso é a nossa família e depois a igreja, né? Então, aquilo que você faz na sua casa, onde ninguém vê, onde Deus vê, é o mais importante. Porque Jesus, sendo Jesus,
né? Os sumos sacerdotes, os judeus, né, os perseguiram e o matou. Falava que ele era beberrão, comelão, né? Que ele era endemoniado, né? Falaram coisas horrorosas deles. Agora imagine eu e você, que somos comedores de arroz e feijão, amém? Fique sempre com aquilo que Deus colocou para você. Se Deus colocou aquilo para você fazer, é porque Ele sabe que você vai ser melhor nisso, tá bom? Não queira fazer aquilo que Deus não colocou na sua mão. Fique naquilo que Deus preparou para você, amém? Um bom dia, a paz do Senhor e que o Espírito de Deus possa falar melhor ao vosso coração. Deus abençoe e fica na paz.